Hoje é dia de saber quais são as estreias da semana nas telonas do DF. Me Chame Pelo Seu Nome é baseado no romance homônimo escrito pelo egípcio André Siman. O filme narra os acontecimentos de uma temporada de férias na vida do adolescente Hélio na casa de campo da família em 1983. Mas tudo muda quando um acadêmico que veio ajudar em uma pesquisa de seu pai chega e os dois se aproximam. Essa construção do sentimento é feita de maneira intensa, sensual e com personagens carismáticos e inteligentes. Na comédia Correndo Atrás de um Pai, Ed Helms e Owen Wilson interpretam irmãos gêmeos completamente diferentes que embarcam numa jornada em busca do pai. Eles cresceram achando que ele havia morrido, mas descobrem que era tudo mentira. A mãe, interpretada por Glenn Close, os enganou. Então decidem cruzar os Estados Unidos em busca do pai. Guys, my Negro spider senses is tingling. It's not the Soul Train, guys. Gabi Estrela, uma comédia brasileira, depois do grande sucesso no mundo da música, a adolescente Gabi, interpretada por Maitê Padilha, começa a sofrer com a concorrência de um novo ídolo teen. Ao mesmo tempo em que vive o sonho de ser uma cantora famosa, está sem tempo para sua família e amigos. O dono da gravadora a pressiona e sua carreira fica ameaçada. Para voltar às paradas de sucesso, ela precisa retornar às suas origens na cidade do interior Vale Mirim. Os Iniciados se passa na África do Sul e conta a história de Sholani, um operário solitário que viaja para as montanhas rurais com os homens de sua comunidade para atuar nos rituais de circuncisão de adolescentes. O operário assume a responsabilidade sobre um garoto da cidade que o pai teme ser homossexual. O trabalho de Sholani é cuidar da cicatrização da cirurgia do rapaz e ensiná-lo a ser homem, como seu pai pede. Eles terão que sobreviver na floresta e suportar 8 dias sem dormir ou beber água. O terror Sobrenatural, a Última Chave, é o quarto filme da franquia Sobrenatural. Nele, a doutora Elise é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, justamente na casa mal assombrada em que ela passou a infância na década de 50, quando a personagem ainda era uma menina. Elise era constantemente abusada fisicamente pelo pai, que a espancava para que parasse de ver pessoas mortas a todo momento. Be careful. Trust me. Em Pela Janela, Rosália, interpretada por Magali Biff, é uma operária de 65 anos que dedicou a vida ao trabalho em uma fábrica de reatores da periferia de São Paulo. Certo dia acaba demitida e é consolada pelo irmão com quem vive. Ele resolve levá-la em uma viagem de carro até Buenos Aires com o objetivo de distraí-la. E no país vizinho, Rosália vê pela primeira vez um mundo desconhecido e distante de sua vida cotidiana. Acá na Argentina. E te gusta Buenos Aires? Não sei. Tenho um pouco de medo da volta. A internet é uma ferramenta preciosa que, em poucos anos, provocou mudanças profundas nas relações pessoais e profissionais. Da mesma forma que ajuda a avançar por áreas impensadas, também pode provocar danos, caso não se respeite alguns limites essenciais. Para falar sobre os cuidados que se deve ter no uso da internet, nós vamos conversar agora com o advogado trabalhista Carlúcio Coelho. Boa tarde, Carlúcio. Boa tarde, Carol. Obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Eu que agradeço o convite. Carlúcio, a gente não imagina mais a nossa vida sem internet, mas é preciso ter um pouco de cuidado na hora de navegar, né? Principalmente pelas redes sociais. Quais são os casos mais comuns que têm se encontrado na Justiça Trabalhista relacionado a esse mundo virtual?
Infelizmente, hoje, a nossa sociedade se transformou numa sociedade em que a honra das pessoas não se dá grande valor a isso. Infelizmente, nós estamos nos esquecendo daquele ensinamento dos nossos avós, dos nossos pais, de que não se deve falar mal das pessoas, não se deve falar mal dos amigos ou até mesmo dos inimigos. Então, hoje, na internet, que virou um lugar amplo e o céu é o limite, as pessoas falam mal dos seus vizinhos, falam mal dos seus colegas de trabalho e às vezes falam mal também dos seus empregadores, injuriando-os, falando em relação a questões raciais, em relação às opções sexuais, enfim, eventualmente algum defeito físico, enfim, tudo o que é criticável está na internet hoje nas relações interpessoais. E numa relação de trabalho, uma opinião, alguma crítica que possa ter sido postada na internet pode gerar uma demissão por justa causa? Pode sim, principalmente quando essa crítica é ofensiva. A grande pergunta que a gente tem que fazer quando nós nos valemos da internet, que é um instrumento válido, um instrumento muito bom, evidentemente, né? Se aquilo que a gente vai publicar nos atingiria. Se nós imaginarmos, se nós dermos a resposta de que nós não gostaríamos daquilo, se aquilo fosse contra nós mesmos, então a gente não deve colocar e aí evidentemente que a Justiça do Trabalho vai julgar e pode condenar alguém a uma justa causa. E não só a Justiça do Trabalho, eventualmente aquela ofensa publicada nas redes sociais pode acarretar também uma indenização por dano de natureza moral. E qual que é o peso de um perfil na rede social na hora de contratar um empregado? Olha, algumas empresas fazem esse tipo de consulta, principalmente empresas estrangeiras, elas não contratam sem consultar o perfil das pessoas. E o interessante é que as pessoas não se precaveem e às vezes publicam coisas não só contra os outros, mas contra elas próprias. E aí, evidentemente, que correm o risco de não serem contratadas por conta disso. As empresas não publicam que estão deixando de contratar uma determinada pessoa em função daquela publicação que ela fez na internet. Mas é o que normalmente acontece. E só rapidinho para a gente encerrar, qual que fica a orientação, então, para quem está entrando no mercado de trabalho? Como deve agir nas redes sociais? Tomar cuidado e relembrar aqueles ensinamentos dos nossos avós. Não fale mal dos outros. Para quê? Entre ficar calado e falar mal, fique calado. A Justiça do Trabalho está preparada para lidar com esses casos? Sim, está preparada, está lidando diariamente com esses casos e julgando, eventualmente, até contra muitos empregados que fazem publicações indevidas na internet. Esse tipo de ação, doutor, tem sido bem frequente? É muito frequente, infelizmente, e às vezes não só, as ofensas pessoais não se restringem só ao campo da internet, mas às vezes até no relacionamento, no ambiente de trabalho propriamente. Então fica aí a dica para todo mundo, né, doutor? Muito obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF e pelas informações preciosas. Eu que agradeço. E o Repórter DF termina aqui com imagens da Ponte JK. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau!